Aston Vieira Silva, eu sou instrutor do curso Controle da Via Aérea da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o tema que eu vou abordar é o uso da ultrassonografia na abordagem das vias aéreas. O ultrassom é um aparelho que veio para ficar na nossa especialidade. É uma ferramenta muito importante que tem nos auxiliado, principalmente na realização de bloqueios anestésicos e de algum tempo para cá, a abordagem da via aérea, o manuseio das vias aéreas, para a gente poder identificar no pré-operatório, no pré-anestésico, alterações que ocorrem na via aérea e também podemos utilizar o ultrassom como uma ferramenta no momento das manobras de intubação, sejam elas para a gente identificar a membrana cricotireoide para um paciente que tem um potencial de via aérea difícil, tanto para intubar quanto para ventilar, e a gente pode precisar acessar a região anterior do pescoço, e seja ela para confirmação da intubação traqueal e inclusive para detecção de patologias que podem ter envolvimento das vias aéreas. Então, as vantagens do ultrassom é que ele é seguro, rápido, portátil, amplamente disponível, traz para a gente imagens dinâmicas em tempo real, ele pode ser repetido quantas vezes for necessário, sem levar nenhum dano para o paciente, e ele deve ser usado, como eu já falei, antes, durante e após o manuseio das vias aéreas. A gente tem 3 tipos básicos de transdutores que a gente precisa falar. A gente tem um transdutor, que é o transdutor linear de alta frequência, que ele é o mais apropriado para que a gente possa visualizar as estruturas mais superficiais. Por ele ter uma alta frequência, a gente consegue uma qualidade de imagem muito maior, já que ele identifica muito bem estruturas que estão a 2 a 3 centímetros do probe do aparelho. O outro transdutor é o transdutor curvo de baixa frequência. Esse transdutor, como a frequência é baixa, a gente consegue visualizar um pouco mais a profundidade. Qual é o grande problema das vias aéreas em relação ao ultrassom? É que o ar, ele não conduz o som. Então, se a gente usa esse transdutor para a gente ver estruturas mais profundas, toda a interface que a gente vai ter de tecido em relação ao ar, tudo que está por trás do ar da via aérea, a gente não vai conseguir enxergar. Mas a gente também podemos utilizar ele para visualizar estruturas, principalmente estruturas da região do mento e da região ióidea. E o outro transdutor é o transdutor microconvexo, que normalmente é utilizado entre as costelas para a gente avaliar a expansibilidade torácica ou alguma doença pleural que a gente pode observar. Agora, se eu for optar por um único transdutor, eu vou optar pelo transdutor linear de alta frequência. Como eu já falei, então, o ar, ele não conduz o ultrassom. Então, o probe, ele tem que estar completamente apoiado sobre a superfície. Qualquer interface que eu tiver de ar, eu vou ter dificuldade na visualização. Pacientes que têm a cartilagem tireoide muito proeminente, se o transdutor ficar em cima da cartilagem tireoide, eu posso ter dificuldade de visualização. Então, não posso ter interfaces de ar. As técnicas, quando a gente vai avaliar, eu vou mostrar para vocês, que a gente pode avaliar o paciente desde as vias aéreas, desde o mento até o terço médio da traqueia, as pleuras e o diafragma. E, muitas vezes, a gente pode utilizar algumas técnicas especiais, que são o ultrassom transesofágico e o ultrassom endoscópico via broncoscopia. Existe uma publicação da Comissão de Educação Continuada de 2014, exatamente sobre esse tema, onde a gente observa quais são as estruturas visíveis da via aérea visíveis ao ultrassom. Se a gente observar esse slide, vocês vão observar que praticamente todas as estruturas da via aérea, exceto as paredes posteriores da faringe e da laringe, que a gente não vai conseguir visualizar, todas as outras estruturas a gente consegue visualizar através do ultrassom. E agora, talvez seja um slide importante nessa apresentação, que é exatamente o que a gente vai conseguir enxergar. Toda vez que eu tiver uma estrutura óssea
seja o mento, mandíbula, ocioide e o externo, eu vou ver a aparência ultrassonográfica é de uma linha hiperecóica. O que é hiperecóica? É o que é branco. Eu vou ver uma estrutura branca com sombra acústica, ou seja, eu tenho uma sombra escurecida por trás dessa estrutura óssea. As cartilagens, principalmente a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide, as imagens são de uma estrutura homogênea e hipoecóica, ou seja, eu vejo uma imagem escura, uma imagem negra. Os músculos e os tecidos conjuntivos, a imagem é uma imagem heterogênea, não é uma imagem tão bonitinha quanto a da cartilagem, tanto hipo quanto hiperecóica estriada. E o tecido glandular e gordura, o gorduroso, é uma estrutura que é homogênea, levemente hiperecóica, ou seja, um pouquinho branca. Ela não é branca tal qual o osso, né? E o que vai chamar muita atenção nas imagens de via aérea é exatamente a interface tecido-ar, onde a gente sempre vai visualizar uma linha hiperecóica brilhante, ou seja, uma linha branca que brilha, tal como a gente pode ver nas figuras abaixo desse slide. As estruturas, à medida que eu vou movimentando o meu probe, desde a região supra-ióidea, que a gente vai trazendo o nosso probe, eu coloco ele de forma transversal na via aérea e vou descendo na área supra-ióidea, a nível do osso ióide, logo abaixo do ióide. É muito importante para que a gente possa detectar algumas patologias que podem acometer essa região e muitas vezes, quando eu preciso, por exemplo, eu quero fazer um bloqueio do nervo laringeu superior, é importante eu localizar o osso ióide e logo abaixo dele eu tenho a membrana tíreo-ióidea que vai me auxiliar na realização desse bloqueio. Depois eu tenho a janela no nível da cartilagem tireoide, que é um nível excelente para a gente visualizar as pregas vocais, como a gente vai ver daqui a pouco. E depois a gente vai descendo o probe até a gente encontrar a membrana cricotireoide, que eu vou mostrar duas técnicas diferentes para que a gente possa localizar bem essa membrana. Então, aqui você observa nesse dispositivo um corte transversal numa criança de 8 anos de idade, onde a gente colocou esse transdutor em cima da cartilagem tireoide e a gente pode observar exatamente o formato das pregas vocais. Então, essa é a melhor janela para que a gente possa visualizar as pregas vocais. A gente consegue ver perfeitamente as pregas vocais, eu consigo ver a cartilagem tireoide e em amarelo a gente vê as cartilagens aritenoides. Se a gente colocar a imagem aqui no vídeo, vocês vão observar exatamente aquela imagem que eu falei para vocês. A gente vê uma imagem da cartilagem tireoide, ou seja, uma imagem hipoecóica, uma imagem homogênea, um pouco mais escura, e a gente vê a cartilagem, as pregas vocais, que são imagens hiperecóicas, ou seja, imagens brancas no centro da imagem, e o paciente fazendo uma fonação. Então, a gente consegue visualizar adequadamente esse plano através desse corte no nível da cartilagem tireoide. Esse estudo, que foi publicado em 2010, num grupo de voluntários, a cartilagem tireoide mostrou ser a melhor imagem para a gente visualizar as cordas vocais. Em todos os pacientes foi possível distinguir bem a anatomia dessa região e mostrando exatamente, é um trabalho já de 8 anos atrás, mostrando exatamente que essa janela da cartilagem tireoide traz uma anatomia bastante detalhada dessa região e nos traz mais um subsídio para que a gente possa avaliar adequadamente a via aérea do paciente. Uma outra atualização, um outro trabalho, já é o uso, talvez um uso bem avançado, depois que a gente começa a trabalhar com ultrassom e aprende a identificar as estruturas, a gente começa a ver que existem outras técnicas. Aqui, por exemplo, é um trabalho mostrando a técnica em 3 dimensões, onde a gente consegue realmente visualizar com muito mais detalhes do que o ultrassom 2D. Então, esse slide está aí para mostrar que existe uma técnica mais avançada que pode ser utilizada. Aqui a primeira técnica
que eu vou mostrar para vocês exatamente em relação à identificação da membrana cricotireoide. A gente observa o transdutor linear de alta frequência colocado no plano sagital mediano e a gente consegue identificar adequadamente a cartilagem tireoide, que está em verde. Logo em seguida, a gente vê logo abaixo, é mais fácil a gente identificar as cartilagens. Então eu vejo a cartilagem tireoide, que é a imagem mais escura, que está na parte cranial. Logo em seguida eu vejo no centro da imagem a cartilagem cricoide e, obviamente, ligando essas duas cartilagens, em vermelho está a membrana cricotireoide. Se a gente observar logo abaixo, a gente vê os anéis traqueais, que nessa imagem é uma imagem colar de pérolas, que parecem pérolas que a gente visualiza nessa imagem longitudinal. Certo? Então, tem dois colegas que estudam muito ultrassom em via aérea, que é o Dr. Michael Christensen, que é da Dinamarca, juntamente com a doutora Wendy Tel, que é de Singapura. Então, vocês vão observar que na literatura tem muitos trabalhos publicados dos dois, e eles trazem exatamente esse trabalho, mostrando 35 anestesistas com mais ou menos 6 anos de experiência em anestesia, e eles tinham 20 minutos de palestra e 20 minutos de prática para a identificação da membrana cricotireoide, e em pacientes mulheres, era uma mulher obesa mórbida com IMC de 45, e o que a gente observou? O que eles observaram no trabalho? Que somente 37% dos anestesistas conseguiram, na palpação, identificar adequadamente a posição da membrana cricotireoide. Já com o uso do ultrassom, 83% dos anestesistas conseguiram identificar a membrana cricotireoide em apenas 48 segundos. Ou seja, é uma ferramenta muito importante na identificação da membrana, que vai nos salvar na situação emergencial. Então, o que eles recomendam? Quando você tem um paciente que tem uma potencial via aérea difícil de intubar ou de ventilar, se eu tenho a ferramenta, se eu tenho ultrassom, que eu faça o ultrassom da via aérea do paciente, faça a marcação com uma canetinha da membrana cricotireoide, e se em algum momento eu precisar fazer a punção ou acessar a membrana cricotireoide, ela já está identificada previamente. Um outro trabalho também da dupla, Christensen e Wendy, eles pegaram exatamente 42 anestesistas, deram um treinamento de 1 hora, eles assistiram vídeos, assistiram palestras e fizeram um treinamento hands-on para identificar a membrana cricotireoide com 2 técnicas, a técnica TACA, que eu vou mostrar para vocês logo em seguida, e a técnica longitudinal, que é a que eu já mostrei, também em pacientes obesas com IMC alto. A técnica TACA, a média de tempo que conseguiu se localizar a membrana cricotireoide foi de 24 segundos, e a técnica longitudinal em 37 segundos. E 90% dos anestesistas, eles conseguiram identificar a membrana cricotireoide utilizando as 2 técnicas. Todos os anestesistas identificaram a membrana cricotireoide usando uma ou outra técnica. Então, é uma ferramenta muito importante para que a gente coloque no arsenal do anestesista. Como é que é a técnica TACA? Eu vou pegar o transdutor, vou colocar transversalmente em cima da cartilagem tireoide. Então, o T é de tireoide, de cartilagem tireoide. Eu vou observar exatamente aquela imagem que eu já tinha mostrado anteriormente, onde a gente consegue ver com uma boa definição a cartilagem tireoide. Vou movimentar o transdutor caudalmente até eu observar a interface tecido-ar, que a gente observa nessa segunda figura que vocês estão vendo no slide, que é exatamente o A de airline, de linha aérea. Eu desço um pouco mais o meu transdutor caudalmente e chego novamente numa cartilagem que tem formato da letra C, que é a cartilagem cricoide. Então, a partir do momento que eu identifiquei o T, que é a tireoide, o A, que é a linha aérea, logo em seguida o C, que é a cartilagem cricoide, eu volto novamente para aquela imagem da linha aérea, que é o último A, para formar o método mnemônico TACA, para a identificação final da membrana cricotireoide, e vou lá e marco com uma canetinha. Então, essa é a técnica TACA. Se a gente observar,
Vocês vão observar no filme agora exatamente isso. Vocês estão vendo exatamente a cartilagem tireoide, ele está com o probe em cima da cartilagem tireoide, vocês estão observando aí na seta, mostrando exatamente uma imagem hipoecóica nesse exame. Ele desceu e a gente agora observa a linha aérea. A gente vê os artefatos e está lá aquela linha branca, bem brilhante, hiperecóica, que é a cartilagem tireoide. É a linha, a interface tecido-ar. Ele desce um pouquinho mais com o transdutor e vai observar um formato da letra C, uma imagem hipoecóica, que é exatamente a cartilagem cricoide. E o último passo é retornar novamente cranialmente para a região da membrana e marcar com uma canetinha. A outra teca, como eu já disse, é a teca longitudinal, onde a gente vai... a descrição da teca ela é feita. A gente coloca o transdutor logo acima da fúrcula external, em sentido transversal. Eu vou identificar normalmente um dos anéis traqueais. Eu vou colocar esse anel traqueal na linha média. Vou deslocar o meu transdutor para o lado direito, até que a parte bem lateral do transdutor fique próximo da linha média. Vou girar esse transdutor em 90 graus, colocando... exatamente para que eu consiga observar os anéis traqueais, que é aquele colar de pérolas, que vocês podem ver na última imagem desse slide, e aí logo em cima do colar de pérolas eu consigo identificar a cartilagem cricoide, e logo acima a membrana cricotireoide, e acima da membrana cricotireoide a cartilagem tireoide, também facilitando a visualização. Uma outra imagem que a gente pode observar para a gente poder fazer a identificação do esôfago. Se eu estou suspeitando que o paciente tem intubação esofágica, é exatamente fazer aquele corte transversal no nível da fúrcula external, onde eu consigo visualizar normalmente na linha média a cartilagem, os anéis traqueais, e deslocado para a esquerda eu consigo ver aquela imagem que é chamada de olho de boi, olho de touro, que é a imagem do esôfago que vocês estão vendo marcado em roxo aí na tela. Em vermelho, bem circular e muito bem definido. Se a gente botar o Doppler do ultrassom, a gente vai ver o fluxo, a gente vê a artéria carótida interna. E para encerrar, eu queria dizer todas as aplicações clínicas do ultrassom em via aérea, que seria a previsão de laringoscopia difícil nos pacientes cirúrgicos, avaliar patologias que podem influenciar na escolha de tecas e até de dispositivos no manuseio da via aérea, o diagnóstico da síndrome da apneia obstrutiva do sono, para a gente fazer ultrassom na região epigástrica e avaliar o estado prandial do paciente, se tem resíduo gástrico ou não tem resíduo gástrico, a previsão do diâmetro de tubos traqueais em crianças, ou a previsão de diâmetro de tubos endobrônquicos, que a gente pode precisar utilizar na ventilação monopulmonar, localização da traqueia, localização da membrana cricotireoide, a realização dos bloqueios relacionados, principalmente o laringeu superior, utilizando referências anatômicas, o espaço do nervo laringeu superior, para que a gente possa depositar o anestésico nesse local. A confirmação da colocação do tubo traqueal, ou seja, fazendo a imagem dinâmica, vendo o tubo passar através das pregas vocais. A realização de traqueostomia para a identificação correta do local, principalmente em pacientes que têm desvios de traqueia, pacientes muito obesos. A confirmação da colocação de sondas gástricas, também com a visualização da sonda passada no esôfago, e também com aquele transdutor microconvexo, a utilização para você poder diagnosticar o pneumotórax. E para encerrar, eu acho que talvez essa imagem aí possa vir a ser o nosso futuro. A gente ter transdutores de ultrassom para a gente poder ligar no nosso aparelho de celular. Então, se a gente conseguir chegar a esse ponto de não precisar de um aparelho muito grande, para que a gente possa ter a visualização e tornar o equipamento muito mais portátil. A impressão que dá é que a tecnologia, da maneira como vem evoluindo, vai nos trazer esse benefício. Então, eu gostaria de concluir dizendo que o ultrassom é uma ferramenta muito importante para o anestesiologista, e no manuseio da via aérea vem se tornando cada vez mais frequente e é muito útil, conforme eu mostrei para vocês. Muito obrigado.